Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Estávamos aqui falando sobre o placar ontem na Câmara de Vereadores, com 17 votos que enterrou a comissão processante. Apenas 6 vereadores votaram a favor da criação, da abertura desta comissão e apenas uma abstenção. E agora, gente, vamos continuar aqui com esse tema, mas eu vou para as suas mensagens. Foram muitas, obrigada mais uma vez por esta grande participação, tá? Então vamos às mensagens, a primeira aqui do dia. Bom dia, bancada, meus queridos. Essa casa dos horrores e da máfia do Nené, o cara que o paletó beneficiou para este lado, essa turma aí toda corrupta nunca vai endireitar. É o Claudir lá do Cochipó. Bom dia, bancada. Na verdade, prova o nome, essa casa dos horrores. Sim, dentro desta caverna tem muita coisa errada, sim. Tem que a justiça tomar conta dessa covardia, desta corja de vereadores, injusto que estão matando a população. Cuiabanos sem remédios. É o Santos lá do CPA. Bancada, esses vereadores são craques para nomear parentes, esposas e filha. Isso é nepotismo cruzado, toma lá da cá, vergonhoso e imoral. É o Tiago Marcelo de Cuiabá. É lamentável e vergonhoso o protecionismo dos vereadores da base do prefeito aos desmandos ocorridos na Prefeitura de Cuiabá. Esses vereadores têm sim inúmeros parentes empregados, tanto na Câmara quanto na Prefeitura. Mário Nadaf, Edna, Chico 2000, Edevair Cabral e outros. São uma vergonha, é o Vander lá da Morada do Ouro. Vamos deixar a justiça atuar. Os picaretas estão ali na Câmara só para defender interesses particulares. É uma vergonha ver vereadores defender um bandido. Infelizmente, por isso que Cuiabá está na situação que está. Por isso, nunca vai acontecer nada. É uma vergonha. Olha, gente, inúmeros outras notícias aqui, outras avaliações, mensagens de você que está em casa, mas nós estávamos falando aqui em relação à postura da vereadora Edna Kleber Lima. Ela conseguiu, então, a criação de uma comissão temporária, uma comissão especial para investigar. Por que a vereadora não concordou com a abertura da comissão processante e quis a criação de uma comissão especial para acompanhar? O que muda na prática? Ela tirou toda a legitimidade de uma comissão para falar que a comissão que ela apresentou, sim, teria validade. O que muda? Não seria um compartilhamento das mesmas informações? Não, muda, são coisas completamente diferentes, Luciana. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela me chamou a atenção, e eu quero fazer uma distinção da atuação da vereadora Edna, que foi a única que tomou uma decisão junto com o partido. Ela chegou lá, ela leu uma deliberação da direção, do Diretório Municipal, da Executiva Municipal do PT, e ela atuou, agiu de acordo com o partido. Foi a única que fez isso. Lá dos 25, cada cabeça uma sentença, cada um age por si. Você tem gente divergindo dentro do mesmo partido, né? Uma bancada do partido, um vota de um jeito, outro vota do outro. Ela não, ela foi buscar a orientação do partido, votou ideologicamente, e ela explicou por que ela foi contra a comissão processante. Primeiro, porque ela não viu fundamento jurídico na proposta, na formulação da comissão processante, uma vez que o prefeito é investigado numa operação apenas como figura menor, né? Ele está afastado do cargo na investigação que está acontecendo, para não interferir na investigação do ponto de vista, mas ele não tem acusação objetiva nenhuma contra o prefeito. Por isso, palavras dela, por essa razão, ela não via fundamento jurídico para a comissão processante. E o mais importante, que ela falou, eu não atuo junto com quem despreza a democracia. Eu não vou compactuar com quem fez ato no dia 7 de setembro contra a democracia. É uma questão ideológica. E é isso que o meu partido decidiu, ponto. Eu acho que chamou a minha atenção esse posicionamento dela, como me chamou a atenção o posicionamento do PDT, fazendo um link na votação da PEC dos precatórios. Ontem o PDT, a gente vai falar disso depois, mas ontem a bancada do PDT deliberou junto com a Executiva Nacional do partido qual seria o comportamento dos seus 15 deputados federais. Eu estou chamando a atenção para isso porque isso para mim é uma esperança
de que a política ainda pode dar certo, na medida em que os membros dos partidos, os parlamentares, embora detentores de voto popular, devem ou se sujeitam às determinações do partido. Porque senão não tem razão de ter partido. Senão não tem razão de ter partido. Se o partido for usado apenas como uma condição legal para a pessoa se eleger e depois ele vira as costas para o partido, para que tenha partido? É melhor a gente extinguir os partidos. Então eu quero enaltecer independente se eles estão certos ou errados, mas o fato de tanto a Edna aqui como os deputados do PDT lá na Câmara Federal terem obedecido os seus partidos. E quero dizer também que em relação ao que eu vi ontem, eu acho que o maior vereador da oposição hoje em Cuiabá chama-se Felipe Corrêa. O Felipe Corrêa, que é o suplente. Foi o Felipe Corrêa que apresentou o pedido de instalação da comissão processante. Foi o Felipe Corrêa ontem que apresentou a suspeição contra... Inclusive, assim, também não tem fundamento jurídico. O vereador não está impedido de votar porque ele tem parente nomeado. Ele, como já foi dito, isso não está sendo investigado. Isso não é legal, né? Mas o protagonismo todo do que nós vimos ontem e nas 3 semanas que antecederam ontem foi do Felipe Corrêa. Então estava na hora aí do Pacola e do Diego Guimarães, que são do partido do Felipe, pedirem licença para garantir que o Felipe atue. Ele está fazendo mais do que a bancada inteira, minha avaliação. Tá, então, mas essa não foi uma estratégia adotada, Kleber e Daniel, porque aquele que faz a apresentação de abertura de uma comissão processante, ele perde o direito de voto, então eles não queriam perder nenhum voto para tentar, de fato, fazer com que vingasse a comissão processante. Aí o Kleber citou a posição da vereadora Edna, mas citar o 7 de setembro, questões ligadas ao governo federal, era de fato algo pertinente ali na Câmara de Vereadores, porque em nenhum momento também, Kleber, eu não vi a vereadora Edna falar sobre o fato de que o Ministério Público colocou uma lista dizendo que tinham vereadores naquela casa, que tinham esposas, irmãos, empregados. O próprio presidente da Câmara de Vereadores tem 2 irmãos ganhando acima de R$10 mil. Eu não vi esses vereadores citarem os nomes naquelas listas, com exceção de apenas 2 que queriam se defender. Mário Nadaf tentando defender a esposa, dizendo que ela nunca recebeu o Prêmio Saúde, e o Sargento Vital. Aliás, os 2 parlamentares ontem culparam a imprensa pela divulgação de informações do Ministério Público. Chegaram a dizer que a imprensa cometia fake news e que não acreditava que aquela lista tinha saído do Ministério Público. E aí, a gente tem que fechar os olhos para tudo isso? As questões mais importantes referentes a Cuiabá não ficaram um pouco adormecidas, justamente para atender o interesse dos parlamentares? Você citou a questão do posicionamento da vereadora Edna, que é um posicionamento sempre questionador, combativo, e ela tem que continuar nessa toada, né? Porque é uma característica dela, política, né? Ela fez esse requerimento para essa comissão de acompanhamento, e essa comissão tem que trabalhar de fato, né? Em mostrar transparência e para que se chegue à verdade. Agora, a gente fez essa reflexão sobre, como o Kleber disse, o posicionamento ideológico dela. É uma crítica que se faz a todos os partidos atualmente, que a ideologia praticamente não existe mais, né? Isso a gente citando que nós temos um Congresso dominado pelo Centrão, né? O Centrão é justamente a ausência de ideologia, né? Os partidos estão lá de forma conveniente, né? Para barganhar, para negociar, e se posicionam de acordo com os interesses, né? Partidários ou que envolvem recursos, emendas e tudo mais. Então, essa de se destacar realmente essa questão, esse posicionamento ideológico dela e do partido do PT na Câmara, que não quer se associar aos partidos ou a vereadores que compõem essa base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Como ela mesma disse, eu não vou me associar com bolsonaristas, né? Mas ela escolheu esse caminho de ser questionadora, né? De ser combativa, de se chegar à verdade, anticorrupção. Ela tem que manter essa coerência daqui para frente e principalmente nessa comissão que ela mesma foi uma das autoras.
Kleber Lima, tem uma operação acontecendo nesse momento, então eu vou chamar ao vivo agora o repórter Oliveira Júnior. Oliveira, vamos lá, quais são as informações, a notícia agora em suas mãos. Que operação é essa? Ok, Luciana, a Polícia Judiciária Civil, através da Gerência de Combate ao Crime Organizado, GCCO, deflagrou agora há pouco, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, a Operação Bereu, que visa desarticular uma quadrilha do crime organizado que estava vendendo segurança, extorquindo comerciantes, empresários e moradores da região do bairro Tijucal, na capital, região sul aqui da capital. É um crime bastante conhecido em vários estados, né? E lembra, inclusive, uma famosa organização criminosa japonesa, né? Vocês devem se lembrar. Os bandidos, as organizações criminosas chegam no bairro e praticam a extorsão, cobrando taxas de comerciantes, empresários, para que eles tenham a segurança e não sejam assaltados, depredados, né? Ou seja, para que esse crime organizado tome conta dos locais onde eles trabalham, né? Um crime bastante conhecido e após meses de investigação, a Gerência de Combate ao Crime Organizado, comandada pelo Dr. Vitor Hugo Brusolato Teixeira, com seus investigadores, então está cumprindo mandados de prisões, não só na região do Tijucal, como também dentro de unidades prisionais de Mato Grosso. São 25 ordens de prisões preventivas e 27 de buscas e apreensões. Além de cobrarem essas taxas dos comerciantes e empresários, essa organização criminosa ainda cobrava um percentual dos próprios bandidos para abrirem bocas de fumo na região do Tijucal. Para venderem drogas, eles tinham que pagar um percentual por semana a esta organização criminosa. As investigações revelaram ainda que a estrutura funcionava com o principal líder dentro de um presídio. Está na Penitenciária Central do Estado, de onde, com um aparelho de telefone celular, ele dava as ordens para que esta quadrilha, né, estes braços dessa quadrilha agissem fora das grades aqui nas ruas, praticando crimes de extorsão. E aqueles que não pagavam certamente tinham prejuízos. A reportagem completa sobre esta operação você vê logo mais no programa Cadeia Neles. Voltamos com vocês. Obrigada, Oliveira. Bom, como Oliveira mesmo finalizou, outras informações sobre essa operação no Cadeia Neles. E vamos voltar agora a falar novamente aqui sobre os fatos que aconteceram lá na Câmara. Por favor, Kleber Lima. Primeiro, uma informação agora completa sobre o 7 da bancada independente. É o pastor Jefferson, o vereador Demilson, o vereador Dr. Luiz Fernando, o sargento Joelson, o vereador Lilo, o vereador Marcos Brito e o Quero-Quero. 4 desses 7 ontem, repito, iriam votar a favor da comissão processante, 2 deixaram de votar por causa dos discursos que eles consideraram raivosos, inadequados, agressivos, dos membros da oposição, especialmente do Tenente Coronel Pacola e do vereador Diego, né? Isso é informação. Os 7 estão aqui, Daniel, que a gente levantou ontem, né? Segundo, eu acho absolutamente... eu prefiro, minha opinião agora, prefiro vereadores que se comportem ideologicamente do que aqueles que se comportam fisiologicamente ou por outros interesses. Porque a ideologia, o partido, a coerência ao partido, a obediência à ideologia, isso é honestidade do parlamentar, porque ele é eleito por um partido. Ele é eleito por um partido. A pessoa, eu não gosto, o que eu acho inadequado é uma pessoa, por exemplo, que está em partido que ela não acredita no partido. Por exemplo, o Pacola. O Pacola está num partido que é da base, que é de esquerda, que é de centro-esquerda, e estava nas manifestações de 7 de setembro. Sai do partido. Eu acho que é mais honesto com o partido e com seus próprios eleitores. Para que você vai ficar num partido que você não acredita nele? E se você acredita, você tem que obedecer. Então, assim, a vereadora Edna agiu, a meu ver, eu dou os parabéns a ela, com transparência, com coragem de defender, porque a pessoa, quando ela tem convicção, Luciana, no que ela está defendendo, ela não tem medo de fazer debate. E a Edna não teve.
Tanto não teve que a proposta dela foi a que acabou sendo vitoriosa ontem. Inclusive a oposição votou com ela ontem, ao propor a comissão de acompanhamento. E por que acompanhamento? Porque eles estão dizendo o seguinte: as investigações estão em curso no Ministério Público, na Polícia Federal, no NACO. Então, porque assim, a gente nem tem ainda acesso que a polícia tem para fazer essas investigações. A Câmara, como a gente já disse aqui, mesmo em CPI, não tem poder de quebrar sigilo, não tem poder sequer de obrigar uma pessoa a ir lá depor. Ela convida. É diferente de uma CPI do Congresso Nacional, que pode determinar a condução coercitiva do depoente se ele não comparecer, como nós vimos acontecer no caso do Senado, da CPI do Covid, né? Então, ela propôs a comissão de acompanhamento, que vai acompanhar todas as operações que houve na administração do Emanuel Pinheiro, e a comissão, enxergando que há indícios suficientes que incriminem o prefeito, porque até agora não apareceu nada que incrimine o prefeito, aí a própria comissão de acompanhamento proporá, segundo a proposta dela, a comissão processante. Para finalizar esse assunto da minha parte, os vereadores desta comissão, desse bloco independente, melhor dizendo, os 7, prometem assinar a CPI do Covidão. É outro furo que eu estou trazendo para você aqui, Luciana Gavilha, que dá nome à galeria, né? Você sabe que agora aquela galeria lá é Galeria Luciana Gavilha. Em vida, por favor. Em vida. É batismo por enquanto, é apelido, porque, né? Mas, ô Juca, você já pode fazer o projeto de resolução aí, dando o nome da Luciana pós-mortem. Ela morreu automaticamente, já está. Que seja daqui 50 anos, né? Ou mais, né? Mas já fica garantido. Não sei se o presidente da Câmara está com bons olhos para mim, não, viu? Então, deve estar bravo comigo, acho que ele não faria isso, não. Então é o seguinte, desses 7 vereadores aqui, do Bloco Independente, a informação que eu tenho, com exclusividade aqui para os telespectadores da Notícia de Frente, eles deverão assinar a CPI do Covidão, que é aquela CPI, Daniel, de iniciativa do vereador Pacola, para investigar a aplicação dos recursos federais durante a pandemia em Cuiabá. Sim. Tá? Essa CPI deverá ser apresentada na sessão de amanhã, quinta-feira. Só para complementar essa questão da comissão que foi formada ontem, o importante é que ela tenha mesmo, não seja só pro forma, né? Ela acompanhe passo a passo o inquérito e as investigações que estão sendo feitas e tenha independência e autonomia também para tomar medidas, né? Eu só quero complementar um assunto que nós falamos um pouco antes sobre o chefe de gabinete Antônio Monreal Neto, uma ponderação que o nosso repórter Oliveira Júnior fez, que não sabemos essa informação, mas o celular do chefe de gabinete pode ter sido apreendido, o que em tese justificaria a ida dele até a agência bancária. Isso aí, bem lembrado. Foi apreendido. Foi apreendido no dia da operação, né? Ok, gente, claro que ele já deve ter outro também, não é possível, né? Mas ele, o prefeito, a primeira-dama, todo mundo... Não vão ficar incomunicáveis esse tempo todo. E uma informação que é um detalhe, mas só importante, que foi dito ontem lá, quando eu falei que os vereadores de sustentação foram para o enfrentamento com os da oposição, que eles também levantaram os vereadores da oposição que têm parentes nomeados, mas no governo do Estado e não na prefeitura, né? A vereadora Michele até um caso à parte, porque não é ela que nomeou o marido, foi o marido que elegeu ela, é diferente, porque ele já era secretário adjunto de esportes antes dela ser vereadora. E eles também colocaram lá ontem o caso do vereador Dilemário, né, que tem a esposa Leila Mares, que é cargo de confiança no governo do Estado, na Secretaria de Educação. Clébio Lima, você disse algo muito forte aqui, o fato de que um parlamentar é belo quando ele é fiel ao partido, à sua ideologia, mas nesse momento os eleitores não se sentem traídos? Eles não querem ser melhor representados? Por exemplo, por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Que é o questionamento da maioria. Nós estamos falando de uma pasta muito sensível da saúde, pessoas morrem quando de fato não existe o atendimento devido e pior ainda, quando o dinheiro vem e não é empregado, pode ter sido utilizado como objeto aí de corrupção, como a gente acabou de falar, do crescimento do patrimônio do secretário que está preso, do ex-secretário. A população não se sente menos representada neste momento? O que se cobra não é uma outra postura, pensando também no resultado disso tudo que pode acontecer diante de uma corrupção? Luciana, assim, vamos ser
tranquilos em relação a isso aqui. Você está falando da vereadora Edna. A vereadora Edna votou a favor da CPI do medicamento vencido. Está ajudando a investigar isso. Representou na justiça contra a prefeitura por causa de medicamento vencido. O que não dá para fazer é as pessoas confundirem uma questão específica de, por exemplo, medicamento vencido, com a atuação do parlamentar em cima de uma outra situação que é a possível ou não, o possível ou não envolvimento do prefeito nesses escândalos lá dos secretários. E é isso que o papel a vereadora fez com coragem e com honestidade e transparência, a meu ver, foi dizer, olha, nós não vimos fundamentos jurídicos para justificar a abertura de uma comissão para processar o prefeito. O nome da comissão é processante. Então, não é uma comissão de cassação, mas ela é uma comissão para processar. Processar em cima de um indício que sequer a Justiça e o Ministério Público ainda confirmaram. Então, assim, seria precipitado. O que nós estamos vendo aí, Luciana, assim, com toda a tranquilidade, da mesma maneira que a Edna agiu ideologicamente e, a meu ver, com transparência e honestidade, de dizer, olha, eu não vou compactuar com o bolsonarista, com quem é contra a democracia. O Dilemário também fez isso ontem ao defender todo o tempo o presidente Jair Bolsonaro. Ele também estava falando com a bolha bolsonarista dele. Também. Aliás, isso é da política. Eu acho que isso é natural na política. Enquanto os políticos estão agindo ideologicamente, eu acho que eles estão agindo bem. E outra coisa, eu quero destacar aqui também a tranquilidade da condução do presidente Juca do Guaraná ontem na sessão. Uma sessão tumultuada, tensa, com vereadores falando, e ele, com tranquilidade, conduziu a sessão sem nenhum sobressalto ontem, iniciou a sessão pedindo desculpas à vereadora Michele e às demais vereadoras. As desculpas foram aceitas, muito embora elas disseram, no caso da Michele, que não vai retirar a ação judicial que ela colocou, e não precisa, eu acho que aí é bom que a justiça se coloque, mas assim, o Juca agiu, mesmo sendo bancada a situação, com a tranquilidade, conduziu, e a maioria fez o que é papel dela fazer, a maioria decide. A maioria é da base de sustentação do prefeito, não viu motivos, indícios suficientes para abrir a comissão processante, não abriu. Pronto. E a oposição faz o jus esperneante dela, faz barulho. Eu acho que é importante, assim, nesse caso, a postura dos vereadores não ser estática. E eu vejo que não vai ser. Especialmente pela existência desse grupo de 7 vereadores que se consideram independentes. E eles vão ficar muito antenados, acompanhando a evolução do caso, das investigações. A vereadora Edna também. Eu também creio que tem que ser a mesma postura de vereadores da base. Se aparecerem indícios, provas, né, robustas, concretas, do envolvimento do prefeito com esse esquema, cobra-se um outro tipo de postura dos vereadores. Eles não podem ser estáticos. E provavelmente mudarão, né? E uma Exato. Coisa importante que a gente vem falando aqui, eu particularmente venho falando desde o começo, o que vai determinar a postura da Câmara é povo na rua. Tem povo na rua? Não tem ainda. Não tem. E sabe por que não tem? Porque nós já destacamos isso aqui. Porque tirando esses escândalos da saúde, a administração do Emanuel Pinheiro vinha sendo bem avaliada. Bem avaliada. Então, assim, as pessoas, eu estou entendendo, embora não tenha visto pesquisa a respeito disso, não sei se foi feita alguma pesquisa para medir a avaliação da população para esse momento específico de Cuiabá, a impressão que eu tenho é que a população está esperando para ver se vai aparecer algo de concreto que comprometa o prefeito ou não, porque no resto ela já meio que já sabe, ela já tem uma avaliação na média favorável à administração do prefeito, tanto assim que ele foi reeleito. Tá certo, gente. Olha só, eu preciso chamar o intervalo porque são 7 horas e 7 minutos, mas voltamos daqui a pouquinho.